Senhor meu Deus Todo-Poderoso, abre os nossos olhos espirituais para discernirmos a gravidade da Tua palavra. Que esta mensagem penetre como espada em nosso interior, cortando todo engano, despertando-nos para a verdade e nos chamando de volta ao temor. Que não sejamos ouvintes negligentes, mas sim aqueles que tremem diante da Tua voz. A palavra do Senhor veio mais uma vez a Ezequiel com uma ordem inegociável. Filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém e derrama palavras contra os santuários. Ezequiel, mais uma vez, não é chamado a confortar, mas a confrontar. A mensagem é dura, o cenário é sombrio e o símbolo escolhido por Deus é o mais temido de todos: a espada. O capítulo 21 é um dos momentos mais cortantes e alarmantes do livro. Nele, Deus empunha a espada da justiça. Ela não está embainhada, ela não é mais uma ameaça distante. Ela está afiada, polida, pronta. Deus diz: a espada está afiada para matar, polida para reluzir. Este não é apenas um discurso profético, mas uma convocação solene ao arrependimento antes que o juízo se concretize. O brilho da lâmina é uma última tentativa de despertar os olhos cegos. O reluzir da espada é o reflexo da misericórdia final que grita: ainda há tempo, mas muito pouco. Ezequiel é chamado a gemer, não apenas a anunciar, mas a sentir em sua carne a dor da mensagem. Ele deveria suspirar com quebrantamento, como quem foi golpeado pela mesma espada. Deus quer que o profeta encarne o clamor, que não fale como distante, mas como alguém que compreende o peso da justiça divina. E assim deve ser todo servo que prega o juízo de Deus, sem prazer na condenação, mas com lágrimas pela perdição. O povo, ao ver Ezequiel gemendo, perguntaria: por que esse suspiro? E ele responderia: por causa das novas que vêm, todo o coração se derreterá. É uma descrição do que acontece quando Deus já não tolera mais, quando o tempo da paciência se esgota e o cálice da ira se derrama. Quantos hoje não vivem como se esse dia jamais chegasse? Quantos zombam da ideia de juízo, como se Deus fosse inofensivo, como se a graça fosse sinônimo de permissividade? Mas a mesma voz que um dia disse: vinde a mim, agora declara: a espada está pronta. E essa espada não faz acepção. Ela vem sobre justos e ímpios, sobre líderes e liderados, sobre o povo e os príncipes. Não se esconde mais atrás de sombras simbólicas. O texto diz que ela é entregue na mão do matador. Deus, em sua soberania, entrega o julgamento àquele que executará sua justiça. Neste cenário, não há espaço para orgulho religioso, nem para tradições vazias. Deus não mira apenas os ímpios declarados. Ele aponta também para os santuários. O culto superficial, a religiosidade sem temor, a adoração fingida, tudo será atingido. A espada de Deus corta onde o coração se endureceu. A pergunta que ecoa é: onde está o temor do Senhor em nossos dias? Onde estão os que gemem por causa do pecado? Onde estão os que choram pelos altares contaminados, pelos líderes corrompidos, pelos povos que se entregaram a mentiras? Talvez você tenha vivido uma fé confortável até aqui. Talvez tenha ignorado os sinais, suavizado a verdade, se refugiado em discursos que não confrontam. Mas agora o Espírito te chama: desperta. A espada está vindo. E não é para ferir, mas para cortar tudo aquilo que impede o arrependimento. Não se engane, o juízo começa pela casa de Deus. A palavra é clara, o tempo é urgente, a espada já brilha. O Senhor não está em silêncio. Ele está erguendo a voz por meio dos seus profetas. E como no tempo de Ezequiel, a pergunta permanece: você está ouvindo? O Senhor ordena que Ezequiel bata palmas. Não é uma celebração, é um sinal de urgência, de despertamento.
O gesto não é de alegria, mas de alerta. Deus está marcando o tempo. A espada será triplicada. Uma intensificação do juízo, um aviso de que o que está por vir será mais terrível do que aquilo que já foi visto. O juízo não será apenas simbólico, será real, será nacional, será pessoal. O texto declara: a espada do matador entra para matar, e esta afirmação é carregada de seriedade espiritual. Deus, que tanto se apresentou como pastor, como consolador, como pai, agora aparece como guerreiro. A imagem é desconcertante para aqueles que criaram um Deus à sua própria imagem, inofensivo, indulgente, sem ira. Mas o verdadeiro Deus da Bíblia é justo. Ele não ignora a maldade. Ele não tolera o pecado contínuo de um povo que já foi advertido repetidas vezes. A espada entra nas portas da cidade, não está mais distante, não está mais anunciada como possibilidade futura. Ela entra, ela toca os portões, os palácios, as casas. Nada está imune, e quando o juízo chega, ele é imparcial. A palavra diz que ela devasta o coração de todos. O medo toma conta, não apenas por causa da destruição, mas por causa da consciência. Deus falou, Deus alertou, Deus esperou, mas agora Ele decidiu agir. Há um momento em que o Senhor deixa de avisar e começa a executar. E esse momento é temido não apenas pelo ímpio, mas por todos que discernem o peso da glória de Deus. É por isso que a espada é polida, para brilhar. Não apenas para matar, mas para ser vista, para assustar, para despertar. Ezequiel é novamente convocado a agir simbolicamente. Ele deve traçar 2 caminhos com a mão. Um que leva a Rabá dos filhos de Amon, outro que conduz a Judá e a Jerusalém fortificada. Neste gesto profético, Deus mostra que o rei da Babilônia está prestes a decidir para onde levará sua fúria. E ainda que ele use adivinhações, setas ou ídolos, é o próprio Deus quem o conduz. A soberania divina guia até mesmo os reis pagãos para cumprir seu propósito. O profeta vê o rei da Babilônia na encruzilhada consultando presságios, como era costume entre os povos pagãos, mas quem realmente está no controle é o Senhor. É Ele quem prepara a espada, é Ele quem dirige o braço do rei, é Ele quem define o tempo e o lugar. A soberania divina está acima de todo o poder humano e nem mesmo os impérios conseguem escapar do juízo decretado. Jerusalém se recusa a acreditar. Eles consideram tudo isso como uma visão vazia, como palavras repetidas de um profeta fanático. E assim, a incredulidade os conduz à destruição. Enquanto o inimigo se aproxima, eles zombam da profecia. Mas a espada não se cala por causa da incredulidade. Ela continua avançando. Quantos hoje fazem o mesmo? Quantos desprezam as advertências divinas por parecerem incômodas, exageradas ou fora de moda? Quantos ouvem sobre juízo e pensam, isso não é para mim? Mas o texto é claro, o juízo virá, e não por acaso, mas por causa das transgressões escondidas, da adoração misturada, do coração endurecido. O rei da Babilônia aponta sua espada para Jerusalém, e ali o destino se cumpre. Deus levanta o braço do inimigo como instrumento de justiça, e tudo o que antes era glória, o templo, os muros, a cidade, agora se torna alvo da lâmina afiada. Talvez você esteja em uma encruzilhada hoje. Talvez tenha ignorado as advertências da palavra, pensando que ainda há tempo. Mas e se a espada já estiver a caminho? E se o tempo de ouvir estiver chegando ao fim? Ainda há uma chance, o arrependimento, o retorno ao Senhor, a humilhação diante dele. Não endureça o coração. Se o Espírito Santo está te convencendo, ouça. Não há vergonha em cair. Há vergonha em permanecer longe de Deus quando Ele ainda está chamando. O Senhor continua dizendo, volta para mim. O Senhor não apenas revela o caminho da espada, Ele agora declara seu destino. A espada é contra o príncipe de Israel.
Ela não está apenas indo em direção ao povo em geral, mas ao trono, à liderança, àquele que representa a autoridade corrompida em meio ao povo escolhido. Deus olha para o governante e diz: remove o turbante, tira a coroa, nada ficará como está. Essa declaração abala as estruturas de qualquer poder estabelecido. Deus está dizendo que o governo humano que despreza a justiça será desfeito. Aquilo que parecia inabalável será removido. O trono será derrubado. E mais, isto não será assim. Exalta o humilde e humilha o soberbo. O Senhor está invertendo a ordem visível. Aqueles que foram oprimidos serão levantados. Aqueles que se exaltaram sobre o povo serão abatidos. O juízo aqui não é apenas destruição, é restauração de justiça. Deus está reorganizando as coisas segundo o seu padrão, não segundo os méritos humanos. A espada da justiça divina não apenas fere, ela purifica, ela corta para realinhar, para preparar o caminho para algo novo. E então, Deus declara uma das frases mais impactantes do capítulo: e a ninguém será dado, até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. Aqui está uma sombra profética do Messias. Deus está dizendo: nenhum trono será legítimo até que venha o verdadeiro rei. Até que venha aquele que tem o direito eterno, divino, legítimo. O trono de Davi será restaurado, mas não por mãos humanas. Ele será entregue àquele que tem o selo do céu. Neste momento, somos levados a perceber que a espada não é o fim. Ela é o meio para uma nova era. Deus está preparando o palco para a vinda do reino eterno. O juízo purifica para que a justiça reine. O colapso do presente é o prenúncio do futuro glorioso. Mas antes que isso se manifeste, a espada ainda deve cumprir seu caminho. Ezequiel é instruído a profetizar contra os filhos de Amon, um povo que zombava de Israel no dia do seu castigo. Eles riam enquanto Jerusalém caía. Eles apontavam o dedo enquanto a glória se retirava. Mas Deus não se esquece, a espada também os alcançará. Aqueles que zombam do juízo dos outros se tornam alvos da mesma espada. O texto diz que a espada será colocada na bainha quando terminar sua missão. Isso quer dizer que tudo tem um tempo determinado. Deus não julga para sempre. Seu juízo tem começo, meio e fim. Ele é preciso, intencional e cheio de propósito. O Senhor não é um carrasco cego. Ele é um juiz justo. E ao final, ele ainda chama ao arrependimento. Ainda estende a mão. Ainda deseja restaurar. Neste ponto do capítulo, a palavra nos convida a uma autorreflexão. Em que posição estamos? Nos identificamos com o príncipe soberbo, que perderá sua coroa. Estamos entre os que zombam do juízo alheio? Ou somos aqueles que reconhecem o poder da espada, caem de joelhos e dizem: Senhor, ainda há tempo, purifica-me? A mensagem de Ezequiel, capítulo 21, é um chamado à rendição total. Não há espaço para neutralidade. Ou nos curvamos diante da palavra, ou enfrentaremos sua lâmina. Mas aqueles que se quebrantam encontram esperança, porque Deus não se agrada na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. A espada não foi feita para nós, foi feita para cortar tudo aquilo que nos separa dele. E hoje, talvez a espada esteja sobre sua vida, não para destruir, mas para libertar. Talvez ela precise cortar o orgulho, as mentiras, os ídolos escondidos. Não fuja da dor do corte, pois é nessa ferida que o Senhor opera a cura. A espada fere, mas também abre caminho para que a graça penetre profundamente. O capítulo continua revelando um Deus que fala com seriedade, e Ezequiel permanece como o porta-voz que não suaviza a palavra. A mensagem continua urgente, desconfortável e penetrante. A espada não está mais apenas sendo afiada. Agora ela brilha diante dos olhos do povo. Deus está chamando a atenção não com sussurros, mas com trovões. Ele fala de forma que até os que resistem sejam obrigados a ouvir.
A espada é descrita como polida, afiada, preparada para devorar. Ela não é simbólica apenas, é instrumento real do juízo de Deus. O Senhor diz que ela foi entregue ao matador. O mensageiro da destruição não age sozinho. É como se o próprio céu o comissionasse, como um anjo da justiça operando sobre a terra. A dor nesse texto, a angústia, mas também a coerência. Deus avisou, Ele chamou, Ele esperou. Agora Ele cumpre. A espada se levanta contra o povo, contra os líderes, contra os príncipes. Não há exceção. O juízo de Deus começa pela casa. Começa pelos que deveriam ter dado exemplo. Começa por aqueles que conheciam a verdade e mesmo assim a rejeitaram. Ezequiel, então, recebe mais uma ordem. Grita e geme, ó filho do homem. O profeta não apenas fala, ele sente. Ele sofre com a palavra. Ele carrega a dor de Deus. Essa é uma marca dos verdadeiros profetas. Não se alegram com o juízo. Choram por ele, não desejam a destruição, intercedem por misericórdia, mas obedecem, mesmo quando a mensagem fere, mesmo quando o povo não escuta. A missão de Ezequiel não era ser popular, era ser fiel. E fidelidade, às vezes, envolve gritar verdades que ninguém quer ouvir. A espada está vindo contra todo o seu povo, diz o texto. Mas por que tanto rigor? Porque o Senhor não está apenas julgando comportamentos, Ele está expondo corações. Jerusalém não era apenas desobediente em ações, era infiel em afeto. O povo estava longe de Deus, mesmo estando perto do templo. E isso é ainda mais grave. Deus vê o íntimo. Deus pesa as intenções. E Ele não aceita um culto sem aliança verdadeira. O profeta anuncia que o rei da Babilônia usará todos os meios para decidir por onde atacar. Adivinhações, ídolos, flechas, fígado de animais. Tudo parece fruto do acaso, mas a mão invisível de Deus guia tudo. E ainda que o rei pense estar sendo conduzido por sinais pagãos, o que se cumpre é a palavra do Altíssimo, porque até os ímpios, sem perceberem, cumprem os planos do Eterno. Ezequiel vê Jerusalém como uma cidade rebelde, onde a corrupção e o sangue fluem pelos becos como água. Uma cidade que deveria ser luz para as nações, mas se tornou escândalo. O juízo que vem sobre ela não é apenas retribuição, é também revelação. Deus está dizendo: assim eu trato aqueles que zombam da minha santidade. A espada revela o valor que o Senhor dá à sua própria glória. E mesmo diante desse quadro tão pesado, há espaço para reflexão. Porque Deus não silencia sem propósito. A palavra é dura, mas não é fria. É forte, mas não é vazia. Cada frase profética tem um clamor escondido. Volta para mim. A espada pode estar levantada, mas o coração de Deus continua estendido em misericórdia. Ele não tem prazer na destruição, mas em ver o pecador se voltando a Ele. Quantos hoje brincam com o sagrado? Pensam que Deus é apenas um conceito distante ou um ser que tolera tudo. Ezequiel, capítulo 21, é um golpe contra essa mentalidade. Ele mostra um Deus real, justo, santo, mas também pronto para perdoar os que se humilham. Se a espada está próxima, é hora de buscar abrigo. E o único abrigo seguro é a própria presença do Senhor. Se a espada já foi entregue, se o julgamento já começou, se os caminhos estão sendo pesados e os reis destituídos, o que resta? Resta um clamor, resta um arrependimento sincero. Resta a chance de, diante da iminência do juízo, dobrar os joelhos e clamar por misericórdia. O capítulo não termina com uma mensagem de esperança explícita, mas o fato de ter sido anunciado já é, em si, um sinal de que Deus ainda está disposto a falar. Quando Deus silencia, é o fim, mas enquanto Ele ainda envia profetas, ainda move intercessores, ainda confronta com a palavra, é porque ainda há tempo, ainda há chance de quebrantamento, ainda há possibilidade de restauração.
O Senhor mostra que os príncipes de Israel confiaram em suas armas, suas posições e suas alianças, mas tudo seria removido. Deus está dizendo: não é no braço humano que vocês devem confiar, não é na coroa, nem na espada do homem. Tudo isso falha, tudo isso cai. Só o meu reino permanece. E a espada que corta agora está preparando o caminho para o verdadeiro rei. E aqui, a aplicação se torna extremamente pessoal. Quantas vezes colocamos nossas esperanças nas estruturas humanas, nas aparências religiosas, nas estratégias do mundo? E como Jerusalém, nos esquecemos de onde veio nossa coroa, de quem nos vestiu de honra. Deus não tolera isso, Ele ama com zelo. E o zelo dele o leva a confrontar, a disciplinar, a despir para restaurar. Se há algo neste capítulo que deve nos impactar profundamente, é a certeza de que o Senhor conhece cada coração e que a espada do seu juízo é precisa. Ela não erra. Ela corta o que precisa ser cortado. Ela não é guiada por ódio, mas por justiça. E o alvo final não é destruição, é purificação. Deus quer limpar o caminho para que a glória volte a habitar no meio do povo. E hoje, essa espada ainda pode estar sobre a tua vida. Não como um sinal de condenação final, mas como uma última tentativa de te acordar. Talvez o Senhor esteja dizendo: filho, volta. Filha, eu ainda te amo. Eu ainda falo contigo. Não endureça o coração, não ignore a palavra. Há tempo agora, mas o tempo está passando. Se esta palavra falou com você, não vá embora sem agir. Ore, chame pelo nome do Senhor, confesse, volte. E, se possível, escreva nos comentários: eu quero frutificar novamente. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, diante da tua espada santa e justa, eu me coloco em reverência e tremor. Sei que o teu juízo é verdadeiro e que a tua palavra corta como lâmina afiada, mas sei também que o teu amor é eterno, que a tua misericórdia ainda está estendida e que tu chamas os teus filhos de volta. Pai, se houver em mim orgulho, remove; se houver pecado, revela; se houver vaidade ou dureza, quebranta. Não quero viver enganado, nem acomodado, nem distante. Quero estar no centro da tua vontade. Lava-me com teu espírito. Renova minha mente. Dá-me um coração sensível à tua voz. E, se necessário for, corta tudo aquilo que me afasta de ti, porque é melhor ser ferido pela tua mão do que ser rejeitado por tua glória. Recebe, Senhor, meu clamor, minha entrega, meu arrependimento. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Se o Espírito Santo está falando com você, não ignore, não endureça. Hoje é o dia aceitável. Volte-se para o Senhor enquanto ainda há tempo. E se esta mensagem te edificou, deixe o seu like. Pode parecer um simples gesto, mas nas plataformas digitais, esse pequeno clique mostra que o conteúdo é relevante, e isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir a voz de Deus. Ajude-nos a semear. Nosso próximo estudo será sobre o capítulo 22 do livro do profeta Ezequiel. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o próximo estudo. Amém.